Fala aí, meus boiadeiros. E minhas boiadeiras também. Teve uma menina que me mandou mensagem, não sei se ela comentou aqui no YouTube ou se ela me mandou mensagem falando: Beckler, inclui nós meninas também nos seus cumprimentos. Também tem mulher que te acompanha. E é verdade. Então, a partir de hoje, daqui a pouco eu vou falar boiadeirix. Tô brincando, nem sei se pode fazer piada com esses pronomes, mas eu já li que não era certo utilizar, simplesmente por uma questão linguística. E o tema nem é esse. A gente tá indo longe demais. Eu fiquei muito na dúvida se eu faria um vídeo com café com Beckler, que aliás está chegando aqui com água e com isotônico. E eu nem tô de ressaca. Bebi quase nada esse final de semana, viu? Pra falar pra vocês. Quase nada. O final de semana passado foi tanto que esse eu fiquei de boinha. Sábado à noite teve jogo até meia-noite aqui. O Real Madrid Osasuna começou às 5 da tarde aí do Brasil, começou às 10 da noite daqui. Então, pô, já acabei sábado meia-noite. Tinha que assistir com atenção. E aí ontem eu fui no bar de um amigo, mas tinha participação na Haku também, que é a rádio daqui, né? Então não podia beber, então fiquei de boinha. Seguinte, eu fiquei muito na dúvida se eu faria um vídeo com os jogos que eu vi no final de semana e um outro vídeo sobre a análise dos jogos das semifinais da Champions, porque são temas muito parecidos, né? No final das contas eu decidi separar simplesmente porque amanhã já tá preparadinho aqui, ó. Tem paradinha que eu vou mexer nos negocinhos para mostrar para vocês. Isso aqui já é um pouco de spoiler de Milan e Inter, que eu quero explicar o gol do Theo Hernandes contra a Lazio, como que ele tem muito corredor para percorrer e como que o Milan propicia isso para o Theo Hernandes. Então vai ser no vídeo de amanhã que eu vou dar análises e dicas dos jogos de semifinal de Champions, falando também do Real Madrid e Manchester City. E, por exemplo, eu vou hoje falar sobre os dois gols do Gundogan do Manchester City contra o Leeds. E eu vou tentar explicar com esse negócio daqui como que o Manchester City faz para criar essa situação de gol, que pode ser útil contra o Real Madrid, mas amanhã eu falo mais sobre isso. Falando dos jogos do final de semana, começando por Manchester City, Leeds, Pep Guardiola descansa alguns jogadores, né? Descansa o Rodrigo, que tem mais minutos do que o Ederson na temporada, joga mais do que o goleiro, que tem um esforço físico muito menor do que um jogador de meio campo. Tira o Grealish, tira o Bernardo Silva. Começa o jogo com o Julian Álvares bem aberto pela esquerda, com o Mahrez aberto e isolado pela direita. A intenção do Manchester City era concentrar tudo no meio para ter o Mahrez bem descolado do resto do time, para ter situações de 1 contra 1. Joga contra um adversário muito fechado, coisa que eu bato na tecla sempre que eu posso, e até quando eu não posso aqui. Adversários fechados contribuem para um Haaland menos efetivo, que ele participe menos do jogo, que ele fique mais ilhado entre zagueiros, que ele não tenha campo para correr e que ele seja menos Haaland. Teve uma boa chance no primeiro tempo, chutou nas pernas do goleiro, teve uma outra que o De Bruyne tentou arrumar para ele, já chegou muito espremido, e no segundo tempo colocou uma bola na trave. Bem menos Haaland do que nos outros jogos ou em jogos que ele tem chance de correr, então funcionou menos o Haaland nessa partida contra o Leeds. Gundogan é muito bom jogador, pode jogar de 5, pode jogar de 8, pode jogar quase dentro da área adversária, pode jogar o jogador mais perto dos zagueiros, que vai muito bem. Bom jogo para rodar o time, né, para rodar o elenco. Teve o problema do Ake, então mesmo rodando o elenco, o Ake que estava voltando de lesão se machuca mais uma vez. O Fred Caldeira fala nos vídeos dele que o Ake é o melhor defensor do Manchester City na temporada. Eu tenho as minhas dúvidas. Eu acho que ele aporta muito na frente, porque ele tem boa saída, tem boa fluência de jogo, mas eu ainda acho o Ake melhor dentro da área, bom posicionamento, bom para rebater. Num contra um, eu acho que às vezes ele é batido com alguma facilidade. Mas enfim, não treinou e não vai estar no jogo de amanhã contra o Real Madrid. Mas é um jogo que o Manchester City, acho que até queria resolver antes, né? O 2-0 ainda é perigoso. Se tivesse aos 15 do segundo tempo feito um 3-0, o Guardiola faria mais mudanças na equipe. No sábado, o que mais que teve? Teve Bayern de Munique, que ganhou o seu jogo do... Não é Schalke 04, que é a próxima rodada. Ganhou do Werder Bremen, né? E o Borussia jogou contra o Wolfsburg, se eu não estou enganado. 6-0 do Dortmund contra o Wolfsburg e o Bayern de Munique ganhou do Werder Bremen. Com menos brilho, o Bayern de Munique faz muita falta um 9, esse time precisa de um 9, custa fazer gol, mas pelo menos, para quem é torcedor do Bayern, o time sofreu muito menos na defesa que nos últimos jogos. Praticamente não permitiu nada. O gol do Werder é um chutaço de fora da área, que é impossível do Sommer pegar, mas foi um time mais seguro. Faltam 3 rodadas para terminar o campeonato alemão. O Dortmund brilhou mais na rodada, fez um 6-0 com um belíssimo jogo do ADM, e o Bellingham também foi muito bem. 3 rodadas, eu acho que a sequência do Bayern é mais difícil, porque tem o Schalke que está se recuperando bem, tem o Leipzig ainda para jogar, o Borussia tem o jogo contra o Mönchengladbach, que é um clássico que não é de Borussia, mas é um mini derby alemão, porque são 2 times do Noroeste.
na próxima rodada, que talvez seja o confronto mais difícil do Borussia Dortmund, mas o campeonato está bem aberto ainda. Vi um pouquinho do Benfica, mas assim, só um pouquinho. Vi o vídeo do Arthur Quesada, parece que jogou bastante bem contra o Braga, ganhou um jogo muito difícil. E aí, no final do dia do sábado, assisti Real Madrid e Osasuna. Muito bem o Vinícius. O Vinícius é imparável. É incrível como ele coloca a bola muito na frente, parece que a bola vai sair para a linha de fundo e ele chega inteiro nas bolas, pronto já para um próximo drible. Muito repertório de drible, sai para o pé direito, sai para o pé esquerdo. Às vezes ele coloca a bola como se vai driblar e consegue fazer um cruzamento meio que de 3 dedos com a parte exterior do pé. Muitos gols do Real Madrid já saíram assim. Ele é capaz de fazer esse cruzamento rasteiro e a meia altura. Enfim, é um jogadoraço. Um jogadoraço do Vinícius. Tem que parar de se perder em provocar e ser provocado. Um lance no primeiro tempo, quando ninguém consegue parar, quando ele faz tudo certo, ele simula um pênalti, o cara reclama, ele levanta peitando, o cara passa a mão no cabelo dele, e ali o Vinícius se perde completamente no jogo, e só no segundo tempo, depois de uma mini confusão nos vestiários, ele consegue voltar para a partida, e ele é muito melhor do que todo mundo. Então, nos jogos de Europa, ele não sai tanto assim do jogo, porque os adversários europeus não pressionam tanto o Vinícius e não provocam tanto o Vinícius. Mas, cara, o Vinícius tem 16 cartões amarelos na temporada. É muito cartão, é muito cartão. 15 no futebol espanhol, entre Campeonato Espanhol e Copa do Rei, e um só em Champions. Tem uma diferença de tratamento de adversários com ele e de enfrentamento dele com os adversários muito grande. E além do Vinícius, um outro ótimo ponto desse jogo é o Rodrigo, que é um craque silencioso, né? Faz tudo muito bem, tudo em silêncio, tudo quieto, sem ser espalhafatoso, extremamente efetivo, muito bem colocado, finaliza muito bem, muito calmo, não parece um jogador de 22 anos, o Rodrigo parece um jogador muito experiente. E ainda quando é necessário de 1 contra 1 e tal, ele ainda está acrescentando cada vez mais isso, porque eu sempre vi um jogador de boa colocação, bom passe, boa tomada de decisão, boa finalização. Além de tudo, nesse jogo nem foi tanto, mas, por exemplo, no jogo contra a Almeria na semana passada, jogador de drible, também de improviso de 1 contra 1. Abaixo nesse jogo, Benzema, altos e baixos, e Militão muito mal, né? Militão teve um lance com o Abdé no primeiro tempo que ele foi muito mal, e está suspenso para o jogo contra o Manchester City. Se bobear, não é tão ruim para o Real Madrid, que nesse momento o Militão faz uma boa temporada, mas que nas últimas 2 semanas tá mal, que ele fica de fora um pouco para recuperar o bom ritmo. Coletivamente não é um bom jogo do Real Madrid, o Osasuna consegue no segundo tempo, já a partir da metade do primeiro tempo, ocupar muito o campo de ataque, pressionar o Real Madrid, cruzar muita bola na área. Real Madrid, às vezes com a defesa muito alta, eu ficava vendo para jogar contra o Manchester City, assim, é muito complicado que se jogue contra o Haaland. Espaço no meio campo para passes, isso também é muito complicado para jogar contra o Manchester City. Enfim, Real Madrid ganha a Copa do Rei, é bom, dá moral pro time, além do que ganhar título é excelente, mas me deixa coletivamente uma má sensação nesse final de semana. Individualmente, excelente os atacantes brasileiros, mas coletivamente me deixa uma sensação meio ruim. Outra boa notícia é a volta do Modric, né? Passou aí alguns jogos machucados e tal, era dúvida para voltar contra o Manchester City, jogou o segundo tempo, vai poder jogar a partida contra o Manchester City. E aí, passando para os jogos de domingo, falar da dupla italiana, o grande prejuízo de todos é o Rafael Leão machucado no Milan. Saiu 10 minutos machucado no jogo contra a Lazio. Vi uma notícia de que teve uma distensão no adutor da perna esquerda ou direita, com certeza uma das duas. E que a dúvida para o jogo contra a Inter. Cara, se ele teve um estiramento muscular, não recupera em 3, 4 dias. 3 semanas, 2, 3 semanas. Então acho que ele deve ser dúvida para o jogo de volta. A não ser que não tenha sido algo tão grave, que tenha sido só uma dor, uma sensação ruim. Mas se ele teve um estiramento muscular, o músculo não se recupera em 3 dias. Se for uma lesão. Uma ruptura de fibras, né? Então, muito ruim porque ele é o melhor jogador do confronto. Inter e Milan, para mim, o melhor jogador entre os 22 titulares, somado às duas equipes, é o Rafael Leão. É o com maior capacidade. E se ele estiver fora, é um ponto muito ruim para o time do Milan. Que ganha da Lazio com um gol praticamente presenteado, uma saída de bola muito ruim da Lazio, uma boa pressão do Milan, uma boa pressão do Benacer e uma boa assistência do Giroud. E depois, o que eu quero explicar com um pouco mais de calma amanhã, usando o campinho, a boa arrancada do Theo Hernandes desde o campo de defesa até dentro do gol. O narrador da TV espanhola, narrando o jogo, ele fala que não sei se é o Felipe Anderson ou é o Milinkovic-Savic,
ele tá narrando o lance, ele fala, Milinkovic-Savic desiste, não deveria, e aí o Theo Hernandes faz o gol, porque realmente não podia ter parado na jogada, a grande arrancada do lateral francês. Inter e Roma. A Inter poupou os atacantes, poupou Lautaro e Dzeko. O Lautaro entrou no segundo tempo, jogou com o Lukaku e com o Joaquim Correia, talvez já pensando no jogo do meio de semana contra o Milan. E acho que foi bem, até para dar ritmo também para o Joaquim Correia, para o Lukaku. Teve uma postura mais atacante até ao fazer o gol. É um gol muito bem construído primeiro, de achar espaço, de achar o Dumfries e ele fazer o cruzamento pro Di Marco chegando na segunda trave, né, para finalizar. Di Marco, aliás, que faz uma grandíssima temporada. Impressionante como... Ele é destro, eu não sei se ele é lateral esquerdo de origem, mas acho que o natural que jogasse ele fosse o Gosens, que está sempre machucado. Vai ganhando a posição, vai jogando, vai ficando. E era o Perisic na temporada passada, ele já estava, então sai o Perisic, entra o Gosens, que era para ser substituto natural, não joga nunca, e o Di Marco vai muito bem, um dos melhores jogadores do time nessa temporada, e o time funciona muito bem. Logo depois do primeiro gol, muda completamente a postura, passa a jogar atrás, esperar a Roma, sair de contra-ataque, e faz isso muito bem também, para construir uma vitória muito difícil em Roma, 2-0, que aproxima a Inter do G4, né, de se consolidar, um G4 muito difícil na Itália, para classificar para a próxima Champions. Como sempre a Inter, muito segura a bola no ataque, os jogadores vão se aproximando, os ataques são construídos em pequenos blocos, ou em grandes esticões, ou em pequenos blocos, e sendo vencidos jardas dentro de campo, eles vão avançando aos poucos e fazendo isso muito bem, utilizando muito as paredes. Tem jogadores muito físicos, você dá a bola nesse cara, ela vai bater e não vai voltar, ela vai bater e vai ficar, e com isso o time vai se aproximando. É um bom momento da temporada da Inter, viu? É ruim pro Milan, que se recuperou contra a Lazio, fez um bom jogo o Milan, mas é um ótimo momento da Inter de Milão. Bom, eu falei um pouco do Borussia Dortmund contra o Wolfsburg, né, que assisti. Grandíssimo jogo do ADM e do Bellingham. O Haller também foi bem. O Malen perdeu algumas jogadas impressionantes no primeiro tempo, mas depois conseguiu o gol dele também. Muito ofensivo, muito forte, muito intenso, recuperando muita bola. Deu espaço para 1 contra 1, que o Nubel resolveu muito bem no primeiro tempo, o goleiro do Dortmund. Conseguiu uma grande goleada por 6-0. Do que eu vi de futebol internacional foi isso. De futebol brasileiro, 2 pontos rapidinhos. Assisti Cruzeiro e Santos. Marcos Leonardo e Ângelos, 2 atacantes do Santos que eu tinha visto contra o Atlético Mineiro, esperando um pouco mais deles e tal. Contra o Cruzeiro, acho que foram muito bem. Faz uma boa jogada do gol e praticamente tudo saem com eles, até a entrada do Mendonça no segundo tempo. E o Cruzeiro muito bem com os laterais, especialmente pela esquerda, o Marlon e o Matheus Vital dobrando com ele. Bruno Rodrigo nem brilhou tanto dessa vez, mas também é muito criativo, constrói muito. O Wesley apareceu bem nos lances do gol. E o Gilberto não faz gol, mas ajuda muito em todas as outras formas. Quando começar a fazer gol, e se começar, vai ser um jogador que vai ajudar demais o Cruzeiro, porque faz bem parede, pressiona bem, recompõe, faz faltas táticas importantes. É um jogador inteligente, o Gilberto. Está ajudando bem o Cruzeiro, que está fazendo o campeonato dele, que é somar o máximo de pontos possível sempre que der. E depois ver no que vai acontecer, mas... Se o objetivo do Cruzeiro é chegar em 45 pontos, já ter feito 9 em 12, é muito bom. Tem que ganhar 12 jogos no campeonato, já ganhou 3, faltam ganhar 9 partidas. E assisti também Atlético e Botafogo. Não gostei do Galo. É um time que vinha de 2 bons jogos, né? Tinha jogado bem no meio de semana na Libertadores, tinha jogado bem contra o Atlético Paranaense no final de semana passado. E que às vezes o problema do Atlético é perder muitos gols, contra o Botafogo não criou praticamente nada. O Botafogo conseguiu ilhar muito bem o Hulk, não permitir que o Atlético conseguisse fazer com que a bola chegasse em boas condições ao seu atacante. O Atlético muitas vezes me parece um time sem plano. É quase que sempre um time em reconstrução, parece que é sempre um time que está começando de novo. E individualmente o Botafogo teve o Vitor Sá muito bem. Tiquinho Soares nem começou o jogo, né? Vitor Sá já tinha visto contra o Bahia uma jogada dele em velocidade e força pelo lado do campo, num gol que ele tinha feito muito bem também. E tem um zagueiro, não sei se é Aderlan, Adeilson, o Botafogo, que eu já tinha visto no ano passado, que eu também gosto muito. Uma muito boa contratação, um time organizado, que sabe pressionar na frente sem se desorganizar atrás, que sabe se fechar e tirar espaço para correr na frente, acionar bem os jogadores. Eu acho que o Botafogo vai fazer um campeonato sem tomar sustos. Se o objetivo do Botafogo é ficar na primeira divisão e talvez subir no degraus, né? Na temporada passada já ficou. Então talvez nessa tentar ficar entre os 8 e se der subir um pouquinho mais para conseguir uma vaga na Libertadores. Pela organização do time, me parece que tem chances disso. Acho um time muito consciente dentro de campo. Contra o Atlético foi um time muito melhor do que o outro. Não só individualmente, tá? Mas assim, coletivamente, o Botafogo muito melhor no que queria fazer do que o Atlético. É isso, meu povo.
Caramba, 15 minutos. Ainda bem que eu separei em 2 vídeos. Então, eu vou pedir 2 coisas. Primeiro, se inscrevam aqui porque eu não tô colocando mais todos os vídeos em Twitter e Instagram. Então tem uma galera que fica me perguntando de vídeos que já estão postados. Se inscreve aqui que é menos provável, né? Que você perca o vídeo. E amanhã, durante o dia, vai ter dicas e informações com um pouco mais de detalhes dos jogos da semifinal da Liga dos Campeões. Tentei hoje só passar pelo final de semana e como que eles se prepararam para amanhã entrar mais. Senão eu ia confundir muita coisa aqui e entrar coisa demais. Ah, caramba, falei de tudo e esqueci de Arsenal e Newcastle. Puta merda. Então vamos lá. Vocês me desculpam. Arsenal e Newcastle e Arsenal, foi um grandíssimo jogo desse domingo. De que quem acertasse o primeiro golpe, acho que tinha muita chance de vencer, porque o Newcastle começa muito bem, né, com bola na trave, com pênalti marcado e desmarcado, e o Arsenal tem muita qualidade para chegar com muita gente, cara. O Arsenal tem 4 jogadores, né, o Martinelli e o Odegaard, os 2 artilheiros do time, mais o Gabriel Jesus, mais o Saka. 4 jogadores com mais de 10 gols. Eu já vi o Fred falando sobre isso, se eu não estou enganado. É o único time das principais ligas europeias que tem 4 jogadores com mais de 10 gols. Tem muita gente que leva perigo o tempo inteiro. Então o time tem muito repertório, pode fazer gol de muitas maneiras e o chute do Odegaard fora da área é sempre uma ótima arma. Já falei algumas vezes que o Newcastle para mim é um time mais à inglesa. Teve até mais posse de bola do que o Arsenal nesse jogo, simplesmente porque o Arsenal esperava para contra-atacar e muitas vezes o Newcastle conseguia impor ao Arsenal que ele não conseguisse sair do seu campo de defesa. Teve um momento do jogo que foi de claro domínio do Newcastle e o Arsenal tentando tirar a água do bote no segundo tempo. No primeiro tempo o Arsenal teve chances de praticamente fechar o jogo em jogadas de 1 contra 1 e de velocidade, porque o Newcastle perdia muitas bolas e dava oportunidade para o Arsenal recuperar, e o Arsenal sempre recuperava em boas condições de correr. No segundo tempo, o Newcastle estava mais atento a rebotes e a não deixar corridas do Arsenal, dificultou isso por boa parte do jogo. E o Ramsdale fez algumas boas defesas para salvar o Arsenal. Mas o Newcastle é o time que mais cruza bolas na área, é só o 7º em posse de bola, é o 11º em passes, ou seja, é um time que quer correr, cruzar, tocar pouco e resolver muito objetivamente, muito rápido as jogadas. O Arsenal, quando se fechou, não deixou tanto isso, o Newcastle tentou tocar um pouco mais, mas era mais perigoso quando podia cruzar bolas na área ou correr. É um time feito para isso, com Isaac, Wilson, Joelinton, são jogadores de muita explosão, com o Bruno Guimarães, que é de muito bom passe, com o Trippier, que é de bom passe, enfim, tem armadores de passe e definidores de corrida, o Newcastle. Quando não deu certo contra o Arsenal, porque o Arsenal golpeou primeiro, podia ter acontecido qualquer coisa. Vitória de golpe muito importante do Arsenal, para ainda continuar brigando pelo título, porque senão ia ficar já muito difícil. Então salva o match point praticamente o Arsenal. Agora sim, tá acabado. E na terça-feira eu solto o vídeo com análises e palpites para a Liga dos Campeões. Um beijo, meu povo. Faça favor de curtir e se inscrever aqui. Agora sim acabou e definitivamente. Tchau.